Oi, gente! Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a aparecer nessa live. Vamos ver, uma live muito especial. Aneli, não te conheço, Aneli. Tudo bem? Graciele, Mariumi, Maristela, tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia, bom dia. Hoje uma live. Marcelo, tudo bem, Marcelo? Marcelo Patrão, Karen. Tudo bem, gente? Bom dia. Vamos chegando. Hoje uma live muito especial. Grácia, já colocou as carninhas aí, né? Lilian, amiga linda. Pupila, Gerson, tudo bem, gente? Vamos entrando. Vamos aguardar o nosso convidado. Vamos aguardar a Mimi. Mimi deve estar chegando. Se já chegou, dá um oi, que eu já vou chamar. Oi, Carol! Nova pupila, Gerson. E hoje o papo vai ser... Oi, Mimi, tudo bem? Hoje o papo vai ser muito interessante com o Claudião Assador, campeão de churrasco, campeão sul-americano, campeão brasileiro. E a história da... Oi, Alderlane! Oi, galera do YouTube também. Daqui a pouquinho essa live vai estar aí. Rosângela, tudo bem? E o Claudião tem uma história muito interessante. E oi, Carol, Fernanda. Vamos esperar o Claudião chegar. Eu já vou chamar a Mimi, tá? Porque vocês sabem que eu sou dessa. Claudião, assador, né? Como eu falei, campeão brasileiro, campeão sul-americano de churrasco. E é muito interessante essa história dele, porque vem de uma formação. Oi, Mimi, tô te vendo! Ele vem de uma formação de engenharia, né? Ele é engenheiro, descobriu os concursos de churrasco, acho que ainda na faculdade, ele vai confirmar aqui. Já começou a competir, já começou a organizar, já começou a ganhar. E hoje ele tem um buffet, né, de churrasco. E é muito legal, participa de alguns programas de televisão também. Então, o cara é fera, né? E como o nosso foco é churrasco, é carne, não, nosso foco não é churrasco, mas é carne, a gente ama o churrasco, né? Tanto que no desafio a gente tem aulas de como acender a churrasqueira, cortes, dicas de churrasco, de como fazer. Então, é um assunto que a gente ama, né? E vocês também, porque muita gente tem dificuldade em acertar os cortes, em saber sobre cortes. Então, é muito legal. Oi, amiga, Kaline, Marcelo, tudo bem, gente? E uma das dúvidas que a gente mais recebe, né, Mimi? Uma das, né, assim, que as pessoas mais. Eu não sei que carne usar, eu comprei uma carne dura, eu preparei errado, eu não sei o quê. Gente, é impressionante. Batatinha todo mundo sabe preparar, né? Agora a carne. Todo mundo sabe as receitinhas, não sei o quê, mas falou de carne, parece que está em outro mundo, né? Ah, eu não sei chegar no açougue, comprar uma carne. Então, o Claudião vai dar várias dicas pra gente, é isso que a gente quer, ouvir um pouquinho a história dele. Dicas. Se você chegou, dá um oi, Claudião, vou deixar a Mimi falar o bom dia. Já estou aqui com a minha. Ai, Mimi, um dia eu vou conseguir te mandar uma caneca sem mim. Bom dia, meus amores! Que alegria falar desse assunto, né? Eu e Carlinha economiza nesse assunto, mas a gente promete que vai caprichar, trazer mais pessoas, porque essa é a segunda vez que a gente traz algo com relação à carne. Primeiro foi nosso chefe oficial, Master, né? O Ai, Wagner, nem comentei. que é o esposo maravilhoso da Carlinha, que ajuda tanto a gente no desafio. Ele ensina passo a passo de tudo. E agora a gente encontrou esse maravilhoso, porque foi identificação assim de primeira. E aí eu fui logo convidando, né? Claudião, venha contar pra gente como é que a gente faz para comer uma carne melhor ainda. E aí ele, com todo amor e generosidade, aceitou. E hoje essa conversa vai ser deliciosa, né? Vai, com muitas dicas. Inclusive, hoje de manhã eu falei com ele, ele estava no mercado fazendo compra, falou correria total, final de semana chegando, porque ele tem um buffet, né? Então o pessoal contrata ele para, né, fazer churrasco, né? Então ele na correria total.
mas ele falou 10 horas, estou lá. Eu tô aqui esperando, vendo aqui, se alguém vê ele por aqui, me avisa, mas eu acho que ele não chegou aqui ainda, né? Eu Não, não tá. estava me trocando, Carlinha, e ele já me gerou desejos, né? Como assim, Mimi? Eu disse, gente, e a honra de um dia fazer um encontro com o Claudião cozinhando, fazendo essas carnes. Você acredita que eu pensei nisso? Eu já Fazer quero ter a honra de um dia ele vir na minha casa fazer uma carne aqui pra gente. Eu acho que ele vai amar, porque aí é puro luxo, né? Aí você abate o animal, já corta, já faz, né? Meu Deus, que delícia, gente. Quando ele souber disso, ele vai ficar doido. Ele vai aí mesmo. E acho que eu faço. O máximo, vir mergulhar nas praias de Maceió, passear aqui, fazer uma carninha. Que eu já vi que ele gosta muito de uma costelinha, do negócio bem macinho. É, Eu vi. Dele, sim, viu? É meio que proibido na semana de jejum, viu, gente? Porque é só delícia. sim. E ele dá altas dicas também. Ele faz aquele, porque nos campeonatos tem aquele tipo de churrasco, igual ele falou que a costela dele. São 8 horas. Então ele faz nas primeiras 4 horas defumando. Então é bem estilo assim, eu acho que estilo americano, né? Tal, eles fazem com aquelas churrasqueiras enormes que fecha assim, né? Enfim, aqui a gente não tem muito acesso a isso, né? Mais aquelas churrasqueiras normais e tal que você coloca ali, ou né, a É costela por muito luxo, horas, ou viu? É muito luxo pro meu intestino. Ele disse que já fez até costela de 12 horas, gente, para ficar derretendo. Ele tá causando um certo invejinha na gente, mas um dia ele vai fazer um churrasco para mim, para nós. vou chamar o Claudião aqui, que ele já chegou. Convidei ele, né? Porque aqui a gente não enrola muito. Mas ele é engenheiro, mas descobriu né? Descobriu o dom, assim, acho que mudou totalmente, né? O esquema de vida dele, formação e tudo. E ele também andou. E aí a gente quer saber se ele andou, se ele anda ainda na dieta carnívora. Ei, oi, Claudião! Ah, tudo bem com vocês? Você tá enxergando as duas? Estou sim. Vocês estão vindo bem pra Que caramba aí ou bom. não? Tudo bem, Tá bom tudo o áudio? certo. Áudio Maravilhoso. ótimo. Obrigada por você estar aqui com a Eu gente, que falando de um agradeço. assunto que a gente ama. Como você sabe, a gente tem um desafio carnívoro, né? Que é focado Sim, na carnívora estrita. correto. E, cara, carne, porque o povo tem tanta dúvida sobre isso. Ninguém sabe escolher carne, É. ninguém sabe preparar. Cara, é uma loucura. Então, mas é assim mesmo, porque o pessoal gosta de comer carne, né? O brasileiro tem isso daí já, né, de natureza. O fim de semana do brasileiro ou é shopping ou é churrasco. Na verdade, é mais ou menos isso, né? Mas primeiramente eu quero agradecer a vocês pelo convite de participar dessa live. É muita honra estar com vocês duas aqui, com a Carlinha e a Miriam. É um prazer enorme ouvir o trabalho de vocês. Vocês fazem um trabalho muito bonito, vocês estão de parabéns, incentivando as pessoas a mudar um pouquinho a alimentação que nós aprendemos desde criança a comer bem. Porém, com as mudanças de estrutura de alimentação, nós tivemos que se restringir um pouco, né? Eu quero que as pessoas que estão assistindo a gente aqui, eu tenho alguns amigos entrando aqui, o Gui Centelha é meu irmão, a Roberta Noronha é minha cunhada. Então, Cunhado, eu eu vi quero que aí eles... falando, cunhado! É, isso mesmo. Eu quero que a gente aproveitar esse momento aqui e mostrar a real do que acontece nos nossos alimentos, né? Claro, vamos falar de carne, vamos falar de um monte de coisa, e essa parte que eu estou querendo dizer aqui, vocês devem saber melhor do que eu até, né? Essa generalização dos transgênicos que acontece aí no nosso mundo, que é onde está deixando a alimentação nossa muito restrita, e o pessoal não está percebendo isso, não é verdade? Não está percebendo que o trigo mudou, já não é mais o trigo que a minha avó comia, né? Hoje está muito diferente, está com algumas coisas que nosso corpo não digere, e eles estão fazendo isso daí só para aumentar a quantidade de produto, diminuir o tamanho da lavoura até, né? E aumentar peso, essas coisas para ganhar mais dinheiro. Essa é a verdade, né? Por fim, é isso daí. E não é só no trigo, né? Estou dando exemplo do trigo, mas tudo que é da agropecuária alimentícia aí, na maior Produz parte, demais. menos na carne, que produz demais, que faz muita exportação, essas coisas principalmente. Então os caras estão mexendo muito e está ficando ruim para a nossa alimentação. Nosso corpo não está aceitando. Por isso que hoje nós temos tantos obesos
né, como não tinha antigamente, né? E, Isso e aqueles, mesmo. e aqueles que conseguem abrir os olhos a tempo ainda, né? Como eu, por exemplo, que estava com 188 quilos, hoje eu estou com 152. Então, graças a Deus, só diminuindo, né? Graças a Deus. Eu fico muito feliz também com isso daí. Cada vez que eu subo na balança, eu vejo o meu peso ali, perder 800 gramas, pô, é uma vitória. Estou conseguindo chegar num peso legal. Apesar de eu ser bastante alto, tenho 1,90 m, né? Então, acho que eu só não posso emagrecer muito. Mas eu queria chegar lá no 110, 115, ficar ali naquela faixa, para mim tá ótimo, né? E assim também, o churrasqueiro que não é gordo, ele não sabe fazer carne direito. Então tem que ter um pouquinho ali. É, Ai, Claudinha, tu fala minha língua, porque eu já nasci assim, com sobrepeso, e foi uma vida inteira tentando entender, e a gente realmente foi enganado, é a é, pura verdade. Carlinha tá aqui, tinha prisão de ventre, foi enganada com aveia, com fibra, e ela fazia de tudo, não conseguia. Eu a mesma coisa, porque compulsão a gente nunca vai conseguir vencer é, sem estar nutrido. Quando a gente chega no momento da vida que entende, basta entender isso, tudo já começa a acontecer. correto, Só o que nutre o nosso corpo é proteína, carne, tem correto. aminoácidos, vitaminas e minerais. Então, a galera que está chegando aqui entendeu isso, ninguém é proibido de nada. É só ir reduzindo o carbo, aumentando proteína, você já vai ver um efeito na mente, no corpo, no É isso humor, no mesmo, sono, em tudo. E vai fazer o que o Claudião está fazendo aí, gradativamente perdendo peso. correto, Cada um faz seu correto. caminho, tem gente que corta de vez e cai na carne, tem gente que reduz o carbo, vai devagar, não importa a sua escolha. Só que se entende isso, e o que você falou foi pura verdade. Antes É, o trigo tinha 8 cromossomos, hoje tem 32, né? é, Eu tenho uma roça aqui, eu moro no meio do mato, o milho antes a gente tinha que fazer um monte de intervenção, cuidar mesmo, senão eu perdia a lavoura. Hoje a gente já tem um grão que não precisa fazer nada. Um inseto não encosta nele. Imagine, aquilo é um plástico, um produto químico tão grande, de nutrição não tem nada, é uma ração de engorda para bicho, correto. para o porco, para a galinha, para o gado. Então, quando a gente entende isso, poxa, eu sou tão especial, vou comer o que o Claudião faz, carne. É isso mesmo. Esses dias eu conheci uma pessoa que falou que o irmão dela, que mora nos Estados Unidos e está aqui no Brasil, ele também era bem grandão, né? Bem gordão. E daí ele veio, estão chamando aí, ele veio e falou assim, meu, eu tô sendo muito tonto carregando esse sobrepeso sem necessidade. Eu tô errado demais, eu devo ser um trouxa aqui, não sei o quê. E ele mudou a alimentação dele, também tá emagrecendo bastante. Então, é mais ou menos esse o caminho, né? Pô, pra que eu fico carregando tanto peso sem necessidade? Pra que a gente come tanto, esse prazer que a gente tem de mastigar e comer a toda hora, porque a gente aprendeu a comer desse jeito. Isso daí faz um mal tão grande, se a gente for começar a pensar, a minha cabeça mudou muito depois que fiz o meu primeiro jejum intermitente de 50 horas. Eu fiquei maravilhado, eu entrei num estado de alegria tão grande, quando eu já estava no finalzinho, eu até queria ter continuado, mas eu estava com o pessoal, nós saímos para jantar por uma empresa, tudo. Falei, pô, não vou ficar sem comer, eu vou comer uma carninha aqui, porque senão fica ruim, né? Tem que fazer tipo uma sala para ninguém ficar falando, pô, não comeu, não sei o quê, né? Aí eu Tá acabei bem comendo. doido. Entendeu? Mas pelo menos eu comi na regra, né? Continuei comendo só carne e tudo, igual agora. Eu já saí hoje de manhã, a Carlinha, se não me engano, me chamou hoje de manhã. Eu falei, meu, tô aqui no mercado fazendo uma compra rápida aqui, que tem evento no final de semana, e agora que eu tô tomando café, viu? Olha aqui, ó. Ó o pratinho de bacon com um cafezinho, Pode, um mas cafezinho sem açúcar. mas eu acho, Claudião, que essa coisa toda foi uma coisa que puxou a outra, né? Você fala assim, esse lance de comer toda hora, mas o lance de comer toda hora, o pessoal que tá na Carbolândia, é muito científico. A gente até consegue achar né? Por quê? Porque você fica comendo carboidrato, aumenta a insulina, daqui a pouco você tá com fome de novo, dá o pico de novo, daqui a pouco você tá com fome. É E um na verdade você não tá nutrido, né? Então o seu corpo ele tá vício, né? sempre pedindo. Tá. Tá sempre E pedindo. a gente tá só viciando, porque a gente sai, quer uma coxinha, quer uma bolacha, quer um não sei o que, quer um macarrão, sabe essas coisas que meio, sabe? Exato. Falei, caraca, aí a carne ninguém pensa, todo mundo acha que é um mito de a carne ser caro. É mito isso. A carne é cara? Nós que Não, fazemos a gente. dieta carnívora, nós achamos a carne cara? Quando me falam isso, eu falo assim, gente, caro é remédio.
A pessoa não reclama de comprar um remédio caro. Eu tenho que tomar esse É isso. daqui. Nossa, a caixa custa R$ 100, mas eu tenho que tomar. Ela vai lá e compra. Agora, né, fica com esse mimimi. Só que a carne, ela sacia muito. Então, assim, você acaba comendo menos, né, da proporção que você come, né, se você for comparar carboidrato, proteína, né, Sim, e claro. gordura animal. Não, mas É veja bem, incrível. ó. O meu filho tem 14 anos, ele come normal, tá? Ele come umas bolachas, ele come um salgadinho. Aí esses dias eu tava no mercado para comprar para ele aquele pacotinho de Doritos, né? Eu falei, filho, você já viu quantos gramas tem nesse pacotinho? Daí ele viu lá, eu também não lembro direito, mas vamos chutar aí que tem umas 200 gramas lá, acho que até 250 aí, porque ele é levinho, né? E o preço dele, quanto que é? O preço dele é X. Já imaginou quanto que custa o quilo desse negócio? É mais caro que a carne. É mais caro Muito. que um quilo de contrafilé, né? Então, assim, a relação, se você for levar em consideração, meu, tá errado, você tá comendo essas coisas. Pra quê? Entendeu? Você tá sentindo um sabor que não vai resolver pra você, pra sua saúde, muito pelo contrário. Ele pode te dar de várias Vai estimular disfunções a comer aí, mais. o organismo entendeu? E a gente comeu assim a vida toda, a gente aprendeu errado a vida toda. A televisão fez isso com a gente, né? Deixa eu te falar uma coisa. Tem umas perguntas acontecendo aqui, a gente costuma responder ou não? É vocês que mandam, tá? Responde, Sim, fique à vontade. Sinta-se em casa. É. estou na Deixa eu dar um. Meu, tem um monte de amigos aqui, pessoas que eu conheço que tá entrando no Well Rock. Ele falou o quê? O que eu não O entendi. quê? Fala aí da sua Eu pergunta. vi também o quê? É, Eu já ia perguntar para Gente, esse é meu irmão de para ficar churrasco. a pergunta para ficar e a gente conseguir ler em qualquer momento, vocês fazem nessa interrogaçãozinha aí. E aquilo vai é, somando, dá Boa. para Carlinha ver e responder ó, uma a uma. A Edilene colocou que eu porque tenho 1,88 de altura, bacana. Não, eu tinha o peso de 1,88, minha altura é 1,90. Tá? Meu peso era 1,88 e eu tô com 152 hoje, tá? Eu uau. comecei a fazer a carnívora a partir de agosto do ano passado, né? Eu conheci a doutora Letícia. Ela é muito espetacular, aquela mulher. Eu não sei, você deve conhecer Você ela, né? conheceu pessoalmente, né? Sim, a Pessoalmente. nutricionista do Porra, Medeiros. Quem não conhece a porra. doutora Letícia? Daí eu fui fazer um evento aqui em São Paulo e eu tenho uns amigos que têm podcast da qual já participei. Chamei ela para vir no evento, né? Daí eu falei, ó, de Lambuja você vai participar de um podcast de um amigo aqui, falar do Alessandro Medeiros, da dieta carnívora. E deu muito certo, ela veio, deu tudo ok, muito bem. Você Ela é uma sabe pessoa que fantástica. você sabe que eu estava vendo um pouquinho da tua história carnívora e eu ouvi você contando que conheceu a Letícia, e isso me fez pensar, porque na verdade a gente é condicionado a vida inteira a determinada coisa. Isso que a gente faz, esse trabalho de formiguinha, falo até do da Letícia, que assim, gente, a gente sabe que não tem tanto engajamento assim, essa Né? coisa de milhões e tal de coisas, né? E a gente está contando, eu sempre faço essa comparação, né? A gente está contando uma boa nova, amigo, você pode comer carne. E as pessoas sequer sabem que podem comer carne. É É, muito louco isso. E quando você falou assim, nossa, encontrei a Letícia no corredor de um podcast, e ela falou, assiste lá e tal, não sei o que, vê, e tudo fez tanto sentido para você, mas você já trabalhava com a carne, né? sim, O seu amigo aqui, ele tá falando, você falou que churrasqueiro bom tem que ser gordo. Eu vou comentar um negócio aqui, que o meu porque ele é marido, ele é um magrinho. churrasqueiro muito bom, tá? E ele é eu fiquei meio magoada também. Boa, Mel. Ah, desculpa, não era a intenção, Não, e mas ele é um essa baita churrasqueiro. história, Ele é gente, magrelinho e é um baita churrasqueiro também. Tem essa exceções, tem história de exceções. carne ser cara é realmente um mito, porque a gente ouve a vida inteira as mesmas coisas e sai repetindo sem nem parar para pensar, É, né? é, Muita da Carlinha ia pensar é grátis. Por exemplo, aqui quando eu vivia na Carbolândia, a feira é imensa, gente. Por semana era um valor absurdo, nem vou dizer aqui. E aí, o que que acontece? A gente come, não é de 3 em 3 horas, não. Quem dera eu, na minha obesidade master, e se eu conseguisse comer de 3 em 3 horas, eu queria comer o tempo inteiro, é compulsão mesmo. Porque é um açúcar, depois um salzinho, depois um docinho, depois um cafezinho, depois um café com alguma coisa. Não para. Então você come muito, não se nutre, adoece, como disse Carlinha, gasta com medicamento, aí vai é. suplementar, porque, gente, se você está aqui e suplementa, se faça uma única pergunta hoje, que aí a live já vai ter valido a pena.
O que é que eu estou comendo de tão ruim que meu corpo não está elaborando, que eu estou precisando colocar através de suplementos caríssimos? Quando eu passei para carne, na primeira semana já cortou a feira pela metade. De passar a comer de meia em meia hora, de uma em uma hora, eu faço 2 refeições por dia e tem dias que é uma. E aí o corpo fica feliz, leve, agradece. Eu posso ir para o churrasco comer metade de um carneiro e eu saio de lá leve, não É, solto gases, eu estou comendo e vou é comer isso. no dia seguinte, com É isso, a 24 gente não horas. solta gases. Entende? Meu cheiro mudou, meu humor mudou, minhas relações mudaram, eu passei a ganhar até mais dinheiro, porque eu fiquei mais criativa, minha cognição mudou, e aí eu faço conexões com pessoas que estão na mesma frequência, achei Carlinha e tudo cresce, sua vida melhora em todos os aspectos. Em É todo sentido. impressionante. Não tem como falar isso, sabe? Tem que viver isso, É, mesmo que você acredite ou não. Se for fazer o que meu amigo Claudião fez, vou fazer isso só por 5 dias, para ver o que é que acontece comigo. E aí você vai ser cientista de você mesmo e experimentar esse novo estilo de vida. E não correto. ache que é uma prisão. Ah, Claudião, e agora eu não posso mais fazer nada na vida? É só carne? Não, amigo. O dia que você desejar, você abre sua exceção. A não ser Claro. que você seja uma pessoa que precise curar uma doença gravíssima, esteja num processo aí profundo de algo autoimune, de um CA, então você vai ser mais restrito até É, você ficar bem, que o corpo aguente essa porradinha de vez em quando de coisas extras. Mas a gente é livre, a liberdade começa quando a gente se torna carnívoro, que a gente olha tudo aquilo e não sai como robô correndo para devorar sem pensar o que está fazendo, porque está vendo. Aí a gente olha e escolhe, hoje eu vou comer isso, esse bolo aqui da casa do Claudião, ou não. Eu quero isso. Qual é a consequência que eu vou ter saindo da minha cetose alta? E aí você começa a se fazer perguntas, mas é sobre liberdade, ao contrário do que as pessoas pensam. E outra, Claudião está aqui, ele é especialista, ele vai dizer, existem vários cortes, gente, não necessariamente eu preciso fazer uma carnívora de picanha, Carlinha sempre também está falando isso, de alcatra, de coisa. Não, eu posso fazer com fígado, com miúdos, comer tripinha, Tem, um peixinho, tem, peito, paleta. sem Uhum. paleta, não, muitos cortes. Então você E a vai consciência é boca comer o d'água. que cabe no teu Qual bolso. corte, Ovos. qual que é o corte que você mais gosta, Claudinho? Eu tô com essa pergunta, às vezes eu esqueço, então eu quero saber qual que é o corte que você mais gosta. Churrasco, assim, que você fala assim, nossa, esse aqui é um sabor que eu gosto. É a costela. Ah, meu marido tá fazendo aqui uma costela aqui agora hoje, viu? É, olha aí, Tá fazendo uma costela. privilégio, hein? Parabéns pra vocês, vão comer uma carne excelente hoje. A Ah, costela mas costela não. é pelo Cara, fato é melhor, acho que é né? pelo fato de demorar para fazer, ter aquele, sabe, ter um trato com ela diferenciado, para ela ficar pronta. E quando você acerta o ponto que você gosta de comer, eu tenho um outro amigo que fala que nós temos um paladar infantil, que nós gostamos de carne meio que derretendo, costela soltando osso. Depois o meu é infantil mesmo, eu amo carne desse jeito, né? A carne é muito boa. Claro, tem as carnes. Se você for para o sul, você encontra todo tipo de costela. Tem o sulista raiz, que ele gosta da costela mais dura, mais firme, sabe? Que ela não solta do osso. E para soltar do osso, você tem que pegar no osso assim e raspar com o dente, sabe? Mas também tem o sulista que faz a costela igual a gente gosta, igual a que eu vendo aqui no meu delivery, que é a costela sem osso já, praticamente. Sem osso nenhum. Ela já derretendo, já pronta para comer, né? Você faz uma que é durante 8 horas, né? Você defuma primeiro, e esse Correto? processo, que aqui no Brasil a gente não. Eu estava até falando isso, né? Que a gente assiste bastante, eu e meu marido, campeonatos de fora, tem, tem aqueles programas na Brasa, sei lá, tal, e que usam aquelas churrasqueiras de fechar, assim, né? Sei. Que a gente não vê muito aqui, né? Você usa essa também. Aberta ali a pitch? Aí Ai, tá que mexendo? Você quer ver legal. rapidamente como que é? Aham, muito legal. A minha funcionária acabou de chegar que ela vai defumar para nós hoje, tá? Eu já não faço mais o processo. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha lá. Olha lá. É que não consigo aproximar. Dá um tchauzinho aí, Ellen. Beleza? A Que máquina tá cheia lindo! lá, ó. Uau, Tem gente. costelinha e costelão e brisket lá, peito bovino, tá? Então, eu coloquei esse encanamento aqui para sair direto na minha churrasqueira ali, ó. A fumaça sair por ali para não me dar trabalho, Tá. né?
Que show, Mas ela vai começar a meu defumar Deus. agora. E aí fica umas Acender horinhas agora. ali, defumando. Fica pelo menos 4 horas defumando. A costelinha suína fica 3 horas. Com 3 horas ela já tira. E o costelão e o brisket, é o peito bovino, né? É tão grande quanto a costela. Ela tem, sei lá, tem 12 quilos. Grande. 8 quilos nessa faixa. E Meu bem Deus. estilo americano mesmo, tá? Tanto a costela bovina, a costelinha suína e o brisket. Então, aí eu, né, eu tava falando esse estilo americano, né, que a gente assiste nos programas de fora, a gente vê, mas aqui a gente não vê muito. A gente vê aquelas churrasqueiras normais. Meu marido, quando vai fazer uma costela na churrasqueira, por exemplo, durante várias horas, ele coloca ou naquele papel celofane, né, Tem. aí depois tira, dá um sustinho nela, tal, né? Ou a gente faz na panela, no forno, mas esse lance é que fica incrível, né? E fazem lá uns pedaços enormes, né? Você falou que o peito é. Então, Já vi de aí perto. ela fica defumando por 4 horas. Depois dessa defumação, a gente enrola ela ou no papel craft, um papel próprio, tá? Ou no papel alumínio, ou no celofane, tá? E a gente espeta um termômetro nela, é um controle total, pura técnica, né? Pode fazer sem? Pode. Você pode ser que gaste mais desnecessariamente ou não, né? Mas a média é mais 4 horas a churrasqueira a 130, 140 graus, até o interno da carne bater 90 graus, 92 graus. Ela fica daquele jeito que eu tô salivando agora só de pensar. Também. A gente tem esse problema, a gente tem esse Você está problema. O gordo não tem nem fazendo, fala. você tá Tá? fazendo esse churrasco, a sua ajudante está ali, né? Você vai levar para algum lugar hoje ou você está fazendo Pô, só deu uma travadinha aí. um evento? Travou, travou geral ou não? Voltou, Voltou. voltou. Aí. Você perguntou Mas se você eu vou está levar para fazendo algum para lugar? algum evento agora? É. Sim, sim, eu tenho 6 eventos nesse final de semana, tenho 4 eventos no sábado e 2 no domingo, né? E todas elas vão ser utilizadas. Apesar que, além daquela lá, tira todas elas, depois eu tenho mais uma para fazer, Faz tá? um. Tem mais um processo desse pra fazer hoje. É. Acho que aqui no E- Brasil você é o pioneiro nisso, né? Então, Não, 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 não. não. Não, tem uma galera forte já que está bem envolvida no processo de American Barbecue, que a gente chama, né? É o Barbecue. estilo americano de fazer as carnes. Tem muita gente conhecida aí no ramo, que são amigos, tudo parceiro, tudo que entendem bem do ramo, e a gente aproveitou esse meio aí, aprendeu também. A gente ensina também hoje, né? Há tempo já ensinamos. E quem quer aprender, chega na gente, faz um curso e também faz a mesma coisa que a gente. Carne é vida, né, gente? Alimentação é ótimo, né? E a gente diversificar num produto de qualidade é melhor ainda, né? Porque a gente está falando de carne que não tem hormônio, sabe? Não tem relação nenhuma com transgênico, não tem, sabe? É natural, é o ancestral, né? Eu sempre falo que é o alimento mais seguro, né, da gente comer hoje, né, em termos de toxicidade. Tem muita gente e eu falo, né, que as pessoas elas saem repetindo coisas igual papagaio, né? Elas nem É. sabem o que estão falando e aí chegam na gente assim, mandam aquele recado. E o hormônio da carne? Aí eu falo, mas quem te Qual? disse isso, Qual? amiga? Quem te disse isso? Fala qual que a gente vê, qual que é. Vamos estudar. Porque pode ser que ela tenha razão, mas até agora não se descobriu nada sobre isso. Eu Ó, vivo pesquisando muita coisa sobre isso. Conheço grandes pecuaristas que trazem informação do mundo inteiro para ensinar a gente. Eu faço curso com um cara no interior de São Paulo chamado Roberto Barcelos. Ele, no Brasil, eu vou te falar que ele é o pioneiro da melhora genética bovina, tá? uau! Há anos ele faz esse tipo de estudo, ele busca informação, ele traz para a gente aqui. Eu faço o curso dele pelo menos uma vez por ano, sabe? E não é barato, é um curso para entendimento. A gente fala assim, o cara é churrasqueiro, mas você não tem noção como que é ser churrasqueiro. Churrasqueiro ele tem que entender de corte de carne, tem que entender do açougue, tem que entender da maneira de trabalho, saber da carne só em olhar, em pegar, sabe? A embalagem, ver como é que tá, várias técnicas que você tem que ter, inclusive num churrasco. Tem aquele cara que tá no churrasco, é um pouquinho mais entendido, ele pergunta de um corte para você, se você não souber falar, o que você vai fazer? Eu só sei fazer churrasco, ainda sei mais ou menos? Pô, não, eu sei fazer churrasco e sei falar do que eu tô fazendo, Sim. sabe? É igual aquele vendedor que você vai num restaurante lá e
e o cara chega pra você e te oferece tal coisa. Você fala pra ele assim, qual que é o melhor desses 3 pratos aqui? Qual que você já comeu? Ele fala, nenhum. Porra, mano. Ele é o cara pra te, sabe, pegar o mais caro ali, mas, ó, eu comi esse aqui, é excelente, que não sei o quê. Sabe essas coisas? O cara tem que entender o que tá vendendo. O vendedor é isso. Né? É isso, ele tem que saber o que tá fazendo, falar de qualidade, falar com propriedade e finalizar o serviço. O que é finalizar o serviço? Voltar com o dinheirinho. Terminou a venda. É ou não é? Sim, A gente falando de carne é a mesma coisa. A gente estamos na dieta carnívora à toa. Ah, mas e o hormônio? Que hormônio, meu? Mas só dela ter falado isso daí já dá para entender que ela não sabe de nada. Não tem noção do que tá falando. Não é verdade? e tem uma pergunta aqui do Brasil Drone, e a questão dos hormônios? Gente, eu sempre falo isso, que é uma questão tão fácil, não precisa nem de pesquisa aprofundada. Se você chegar no Google, que às vezes só fala mentira pra gente, mas enfim, você chega no Google e fala, carne tem hormônio? Aí ele vai falar pra você assim, tem os hormônios endógenos do animal. Não pode injetar hormônio, até porque a galera toda, Claudião, se injeta hormônio e É. reclama que a carne tem hormônio. É engraçado que pagam caríssimo. É. Ah, vou injetar testosterona, injetar progesterona, injetar não sei o quê. Aí quando vem a carne fica... Mas é simples saber isso. E o boi, né, um ruminante, ele tem 4 estômagos. Então é o animal que mais metaboliza tudo. Toma aí vacina, antibiótico quando é pequeno. Mas Claro. eles metabolizam tudo e chega um produto puro pra gente. É lógico que tem, né? Os bois de pasto, green, não sei o que e tal, não sei o que. Tem todas essas questões também. Você falou do sul, e eu quero falar bem rapidinho, realmente é diferenciado lá. Eu estava em Florianópolis até ontem, e a gente chega lá, a gente compra uma carne barata, ela tá sempre macia, tá sempre gordura, tá sempre suculenta, e você fala, meu Deus, é totalmente É diferente outra de qualquer lugar, vida. sabe? É. Foi incrível. Crio, gente, aqui em casa, boi, carneiro, essas coisas. É inviável, não existe essa história de hormônio. Tem vários colegas que também criam isso, tem fazendas, não existe. Não tem nem Claudião, condição de contar nisso. por falar nisso, vou só falar um pouquinho aqui da Mimi. Ela é uma privilegiada, porque ela bate, tá? Ela bate boi, carneiro. Então, às vezes, ela manda umas fotos que, olha, uns pedaços de carneiro, assim. Eu amo carneiro, a minha Eu também preferida. gosto bastante. Cara, e ela bate boi, aquele coraçãozão do boi, assim, coloca no desafio. Um dia a gente vai lá, Claudião, fazer um Vamos. churrasco na casa da Mimi. Já que a Carlinha tá por aqui, né, Carlinha? Ó, minha caneca, Claudião, Linda, eu vi. Eu vi sua caneca. do Eu desafio. também tenho meu nome aqui. Minha Eu irmã ganhei de uma cliente, ó. fez. Eu vi a sua cheia de fogo também. Eu já, a Ô, gente é cheio de. Eu tenho uma dúvida. O cupim é uma carne que, para nós carnívoros, ela é fantástica a nível de entrar em cetose, do trabalho corporal mesmo. Sacia, porque ela tem a quantidade de proteína e gordura muito equilibrada. Então, para a gente é fantástica. Só que eu tenho dificuldade no sentido de, se eu asso direto, é dura para mim. Eu gosto, como você, de carne derretendo molinha. E aí eu nunca sei fazer no ponto que eu gosto. Aí às vezes eu deixo de comprar por isso. Qual é a melhor forma da gente preparar um cupim? Assim, caseirinho, não nada, sabe, incrível como você faz, mas uma técnica assim para a gente fazer em casa. O cupim ele é muito simples de fazer, assim como a costela, tá? Não tem diferença praticamente. Em casa, você gosta de fazer no forno ou na pressão? Na pressão ele vai ficar pronto muito mais rápido, né? Olha, eu faço das duas formas. Quando eu tô com mais pressa, eu faço na pressão, mas eu acho que muda o sabor. Quando eu como na rua, não é igual. É porque os caras fazem no celofane na rua, não é? Ou é Provavelmente. Eu alfaiataria? faço na rua assim, restaurantes, né? Aí eu disse, vou comprar, que delícia. Quando eu faço, eu só coloco sal, coloco na pressão. É inteiro ou é melhor já cortar? É inteiro, é inteiro. Inteiro é bem melhor, tá? Cortado eu nunca fiz, tá? Mas sempre usei de fazer inteiro. O cupim, se você enrolar ele no celofane e colocar no forno, ele fica muito bom também. Sabe fazer aquele bombonzão amarrado dos dois lados, sabe? De uma maneira em que ele não solte o líquido que a carne vai soltar. Então você tem que amarrar. Você amarra as pontas, aí a pontinha que sobrou, você dobra ela e amarra novamente aqui, ó.
Entendeu? Para não sair Para nada. não vazar o líquido, não. Ele vai virar uma pressão ali dentro só com o líquido da própria carne, né? A diferença é que ele não vai estar em contato com o alumínio se fosse fazendo a panela de pressão, né? Pode ser que aí seja o pulo do gato no cupim que você está sentindo a diferença, né? Mas eu acho que fica mais na pressão, cozida, como se fosse uma carne assada. Eu acho que a Mimi está falando dessa questão que tem o cupim na churrasqueira, nas churrascarias, que, cara, é incrível aquilo, a suculência, acho que você faz assim também, Então, que mas, fica aquela. mas é que Eu acho que é Não, mais. agora eu entendi. Eu coloco no papel celofane, faço esse bombom e coloco dentro da pressão. É não, isso? você vai colocar no Na forno, churrasqueira. No No forno. numa bandeja e forno, tá? Nunca Na fiz a... churrasqueira vai te dar muito mais trabalho. Se você tem um pouco de habilidade na churrasqueira, pode colocar na churrasqueira. Porém, o tempo é grande, vai gastar bastante carvão, tá? Você precisa aí de pelo menos um cupinzinho aí, vamos colocar de uns 2,5 kg, 3 kg, uma pecinha. Você vai usar ali umas 6, 7, 8 horas e sempre virando ele, tá? Sempre virando ele para dar caloria de todos os lados. O segredo da churrascaria é o quê? A churrascaria, vamos falar de espeto corrido aí, que é essas de... como é que fala? Rodízio, rodízio. Rodízio, rodízio. É, essas de rodízio, o que que eles fazem? Eles têm aquela churrasqueira enorme que vários espetos ficam rodando, né? Então, É. primeiro, eles assam desse jeito que eu tô te falando, depois eles tiram daquele invólucro e deixam o cupim lá assando para ele ficar bem dourado por fora. É só isso. Essa é a diferença. Do seu cupim na sua casa, no seu forno, depois de pronto, se você tiver um termômetro culinário, é só acompanhar a temperatura. Espeta o termômetro nele, pode furar o celofane, não tem problema. Entendeu? Espetou o termômetro, bateu 89, 90 graus, ele está derretendo. Tá? Você quer um pouquinho mais firme? 75 graus, 80, tá mais firme um pouco. Tá? Aí depois você tira daquele invólucro, deixa lá dentro do forno de novo mais um pouquinho, ele vai dar aquela dourada, depois você pode virar para deixar ele todo dourado do jeito que você gosta. Entendeu? Entendi. Nunca fiz O assim, não. segredo, Mimi, o segredo Mimi é o E mesmo agora vai cair uma processo. ficha aqui, Mimi é o que é mesmo. exatamente esse sabor. Eu acho que dessas horas todas da pressão do alumínio que a pessoa, né? Eu tenho pressão de inox e tenho de alumínio. Então pode ser isso que eu não tô curtindo o sabor. Mas agora já caiu aqui a é, ficha. Mimi, acho que é o mesmo processo que ele está falando da aula que o Wagner lá dá com a costela no celofane. Acho que é o mesmo É. processo. Colocou é. ali, Ó, vou tirar umas aqui, dúvidas aqui que o pessoal já está mandando sobre o cupim. A Roberta perguntou sobre. São 4 horas de defumação e 4 horas no celofane. Vocês usam completando 8 horas no pitch? Depende. Eu falei que é importante você ter o termômetro. Deu 3 horas de forno, as 4 horas de defumação você mantém. Enrolou, tanto no celofane ou no alumínio, espeta um termômetro lá com 3 horas, 120, 150 graus, tá? No seu pitch. Espeta o termômetro e vê. Bateu 92 graus, pode tirar a peça de lá que já está pronta. Você tirando ela de lá, ela ainda vai subir uns 4, 5 graus ainda. Tá? É natural. Você pode até tirar do celofane, do alumínio, e internamente deixar o termômetro espetado, você vai ver que a temperatura dela continua subindo. É normal da carne. Tá? caramba. Ela sobe mais uns 3, 4, até 5 graus. Tá? Então, a ideia é mais ou menos essa. Vai dar mais ou menos 4 horas de forno. Tá? No pitch aí que a gente está falando, é 4 defumando, mais 4 para ele bater essa temperatura. Tá bom, Roberta? O Pedro tá mandando aqui. O cupim cortado em fatias fica muito bom. Também feito na grelha, é fácil e delicioso. É muito bom mesmo, cara. Cupim é bom de qualquer jeito, até o durinho. Sabe O que segredo é o quê? aqui, Claudião, aqui na Praia Grande, é o único lugar que a gente acha cupim fácil assim, e ele já vende em bife, espessura, Sei. assim, mais ou menos, e a gente faz na frigideira. Deve ficar bom. Impressionante, Deve ficar bom. impressionante. Muito bom. Deve ficar muito bom. Vou fazer para experimentar e vou marcar você. Aham. E tem uma pergunta aqui que eu peguei aqui nas interrogações, peguei algumas, né? Mas a primeira é como pôr sal na carne para ela não ficar salgada demais? Acho que o pessoal anda com. Errando o dedo. Como é que você coloca? Você coloca sal depois, antes? Às vezes eu faço o vídeo, coloco sal depois, enche de pergunta. Cara, você coloca sal depois, tem que colocar depois e tal, né? Aham. Como é que você prefere? Olha, se for grelha, carne de grelha, não é o cupim que a gente está falando. O cupim que a gente está falando, você pode salgar ele inteiro. O meu tempero principal é sal de parrilha e pimenta do reino. Só. Tá? Eu amo fazer assim. Eu
Eu compro a pimenta do reino numa tiazinha que vende aqui perto de casa, compro de 500 gramas toda vez, eu compro sal, pacotão de 25 quilos cada saco, eu compro 75, 100 quilos de sal. Inclusive eu tenho um último aqui de 25 quilos, porque os outros já foi, né? E eu só faço a mistura. A moenda da pimenta, eu falo para ela deixar a pimenta grossa. Então você imagina um grão de pimenta do reino cortado em 4 pedaços, tá? Ou em 6 pedaços. Essa é a moenda da pimenta que eu gosto. Não é aquele pozinho, não. Tá? O pozinho eu não sou muito fã. Esse é o meu tempero principal, que eu uso em todas as carnes aqui. Só muda para minha costelinha suína, que eu faço um dry rub, preparado com páprica, açúcar mascavo, essas coisas aí, porque o tempero dela tem que ser mais puxado para o americano. Né? Pimenta caiena, muda um pouco, né, o tempero. Se alguém quiser, me pede no PV depois que eu passo o tempero que eu uso direitinho. Tá? Depois a gente vai pedir para ele no PV e colocar lá no... Boa. O Pedro está pedindo para você mostrar o seu sal. Mostra o seu sal, mestre. Vamos aí, preparar? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou... Ó, o que eu tenho aqui em cima é só um pouquinho, não sei se vai dar para vocês verem. Ó. Dá para Os ver. grãos são maiores, ó. Entendeu? Tá. É mais ou menos isso aqui. Eu coloco um pouco mais de pimenta, que esse restinho aqui ficou meio... Né? Esse é o segredo do Claudião. É muito simples, muito simples. Olha aqui o meu sacão de sal aqui, ó, pra vocês verem. Aí tem 25 quilos aqui. É sal de parrilla, né? Que é um sal grosso um pouco mais fino, né? Correto, a granulometria... Isso. A granulometria dele é um pouco menor, né? Fininho. Qual churrasqueira você está usando? A gás ou carvão? Hoje é pit smoke, né? Tô defumando. Tá? Defumando. A gente mostrou no começo da live. E tem uma outra pergunta aqui que eu não entendi o que é, mas você deve saber o que é. O que é carne dry aged? D-R-Y-A-G. Dry aged, né? Isso. Dry aged. É uma carne preparada com temperatura específica e umidade específica. Tá? Elas ficam em umas câmaras de vidro, tá? Geralmente alguns restaurantes aqui em São Paulo tem isso. Inclusive, semana passada eu fui lá no Fazenda Churrascada numa reunião e tinha carne assim lá da 481, que é uma carne é a mais top que a gente tem em São Paulo, não sei se por aí também. Você deve conhecer a 481, porque você tá aqui no litoral, né? Tô no litoral paulista, na Praia Grande. Mas nunca, gente, a gente tem muito o que aprender, meu Deus. Então, mas também é um sistema americano, veio dos Estados Unidos essa ideia. O que acontece na carne? Nessa temperatura específica e umidade específica, a coloração dela por fora fica parecendo que está estragada, mas ela não está, tá? Porque por causa da temperatura e a umidade, ela não tem bactérias ofensivas, tá? É como se fosse um queijo, aquele queijo azul, sabe? Fica mais ou menos... É só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. E daí, quando você compra uma carne daquela, ela tem que ser cortada, uma fatia, daquela fatia que parece que está estragada. Ela não dá cheiro, ela não tem cheiro de estragar. Ela não tem cheiro, ela tem cheiro de carne fresca até, tá? Mesmo com essa coloração feia fora dela. Aí corta-se essa parte toda e assa o bifão. E o que acontece? Cada tempo, ela tem um sabor peculiar. Tá? Vamos falar aqui do T-bone, que é o que mais tem nessa parte, ou o Tomahawk, que é o corte também que tem muito de dry age, tá? Com 30 dias desse tipo de maturação, ele tem um sabor peculiar parecendo com amêndoas, tá? Tô chutando, tá? Tô chutando, mas é mais ou menos isso. Aí com 60 dias de maturação, ele tem o sabor de um queijo não sei o quê. Com 90 dias, ele tem um outro saborzinho que lembra tal coisa. Entendeu? Aqui no Brasil, acho que não faz mais que isso, vai até uns 120 dias no máximo, tá? Mas nos Estados Unidos eles fazem dry age de 1 ano. Um ano. Para mim é muita coisa. Para mim 90 dias eu já comi, até 120 dias eu já comi. Mas até 90 dias deu um sabor que estava bom ainda. De 120 dias, já, sabe, para mim já começou a passar. Pro meu paladar já não deu mais. Mas de 30 a 60 dias, para mim é a melhor. 45 dias ali, tem um sabor amendoado, sabe? Fica bem gostoso, sabe?
É Agora uma que carne você falou, eu diferenciada. lembrei de um açougue que eu sigo, que tem carnes nobres e tal, né? Essa coisa Qual é? de pasto, e ele colocou, eu esqueci o nome agora. E aí ele colocou no feed essa Tá. carne, agora eu sei que, né, que é ela, e a maior polêmica nos comentários, porque tipo, ele colocou assim, e você comeria? E aquela carne pretona, assim, o cara abre, ela tá vermelhinha por dentro, A assim, maturana tipo. tá vermelhinha e marmorizada, né? E eu É. até pensei, não acho necessário. É isso mesmo. Ô, Claudião, dá para fazer essa maturação em casa, carne maturada, porque a gente nota que a carne é um preço. É quando a indústria diz maturada, aí o preço se eleva. A gente consegue maturar em casa porque a diferença que a gente percebe é no bolso e na maciez da carne. Como eu gosto de coisa molinha, macia, Tá. O que é o processo de maturação da carne? Vocês sabem o que é, né? Tem noção do que seja isso? tipo descansar, né? Deixar ela ali numa temperatura, num ambiente próprio, apropriado para que ela, sem estragar, ela vá. Tipo assim, é um apodrecimento de uma forma saudável, vamos dizer assim. Na minha ignorância, eu penso que é isso. A maturação é realmente para que a carne fique mais macia, tá? Depois do animal abatido, o processo é muito rápido do abatimento do animal, da dessensibilização, até ele entrar para maturação, é coisa de, eu vou chutar, eu não lembro mais o tempo, mas é de 5 a 7 minutos, tá? Depois de abatido o animal, eviscerado, retirado o couro, e dividido ao meio, todas essas partes, e daí ele já entra para uma maturação. Isso é muito rápido, tá? Eu estou falando em grandes indústrias, tá? Aí o que acontece? A temperatura do animal é uma quando ele é abatido, né? E quando termina de abater o processo inteiro, ele entra para uma câmara fria, aonde a temperatura dele baixa muito rapidamente. Isso é um processo de maturação, tá? Porque o que faz? Quando a temperatura baixa muito rapidamente, as fibras se quebram, porque já não tem sangue rolando mais, né, para alimentar aquele corpo de calor, né? Então aí é fibra só. Só que as fibras ela tem a espessura dela. Abateu, aí como ele vai dar uma enrijecida, ele acaba quebrando as fibras, né? Então hoje em dia tem vários tipos de maturação. Essa é uma delas, é a primeira. Toda carne que você compra embalada a vácuo, ela foi maturada, tá? Todas as carnes, tá? Principalmente a friboi, que a gente usa muito friboi, né? A friboi, ela tem um monopólio muito grande, tá? E tem uma linha enorme da friboi que é muito boa, que eu uso bastante em São Paulo. Tanto a maturata, que é da friboi, né? T É, no final, né? Ela tem essa. E é bem famosa. e a 1953 também, eu não sei se tem para onde a Mimi mora, mas ela é muito boa, é a parte mais top da friboi, tá? Os animais de primeira qualidadíssima, tá? É muito bom. Então, o primeiro processo de maturação é esse, nos animais, nos Nelores, digamos assim. Hoje em dia está uma miscigenação muito grande de animal. Por quê? Porque o pessoal quer sim uma carne mais macia, quer uma carne de qualidade, quer mais carne do que osso, né? Isso daí aconteceu muito, porque a proporção de osso há 30 anos atrás e hoje na carne diminuiu pelo menos 10%. Entendeu? Diminuiu. Tem menos, não que os ossos diminuíram, o animal que os caras conseguiram fazer a maneira que o animal crescesse mais. Conseguiram otimizar o pasto para o animal, entendeu? Essa é a verdade. Eles conseguiram melhorar muita coisa. Por exemplo, essa semana, mais uma vez, né, eu já sabia, eu vi mais uma reportagem falando sobre a água no pasto para o animal. Os caras colocam a água lá no pasto e deixam a água lá 3, 4 dias, ela ferve, esfria, ela ferve, esfria, porque esquenta, só repõe. Não, o ideal é o quê? Você coloca a água hoje, à tardinha você já lava aquele coxo, põe água nova, o animal engorda, eu não lembro a quantidade, mas engorda aí num mês mais de 10 quilos só pela troca de água fresca, entendeu? Isso daí aumenta o quê? Aumenta o peso do animal, é só um trato melhorado e não é hormônio, né? Onde melhora a qualidade da carne, você ganha mais dinheiro para quem está vendendo o animal, entendeu? Por ter um pouco mais de trabalho, ou de repente mecaniza esse trabalho de limpeza, de repor água, entendeu? E o animal vive melhor o tempo de vida dele.
Então, aí, um dos tipos de maturação da carne é esse que eu tô falando, tá? Quando a gente compra carne embalada a vácuo, é essa carne que a gente compra. Quando a gente vai num açougue de vila, que compra a carne que os caras descem no lombo lá, de um caminhão frigorífico sem muita identidade, é uma carne mais fresca, tá? Carne fresca. Então, com certeza, uma carne um pouquinho mais dura. Pode ser que ela tenha uma melhora genética, porque os nossos animais estão melhorando geneticamente mesmo, tá? Porque os caras estão fazendo teste, vão mexendo, vão melhorando, vão aprendendo a como melhorar a qualidade da carne, a ganhar mais financeiramente, mas isso melhora a qualidade da carne pra gente, tá? Então isso daí acaba caindo que você vai no açougue da esquina ali, compra uma carne mais simples, e quando você prepara ela em casa e vai comer, nossa, que carne macia. Tá diferente essa carne, tá melhor, né? Porque todo mundo tá nessa corrida para poder ganhar mais, financeiramente falando, né? Até esses açouguezinhos não estão ficando mais para trás. Hoje em dia, esses dias aqui tem uma rede do Texas Carnes, eu não sei se vocês conhecem. É uma rede muito grande, não sei se é Brasil inteiro, mas Texas Carnes, pelo menos aqui na minha região, tem muito. E tinha uma carne lá, uma costela pendurada lá com a gordura bem amarela, né? Daí eu cheguei no gerente dos caras e falei assim, mano, é aquela carne ali. Eu sei qual é que é. Eu entendo da carne. E aquela gordurona amarela aí? Então, os caras falam que é vaca velha, mas não é não, Claudio. Aquela carne lá é macia, que não sei o quê. Ele já tava querendo me vender o negócio. Eu falei, não, realmente não é carne de vaca velha. Não tem isso de vaca velha, sabe? Hoje em dia, ou o animal não tem esses animais, não tem como mais. Esses caras grandes que produzem a própria carne, eles fazem a seleção de todos, não deixa um de lado ali para ficar velho. Entendeu? Não tem mais isso. Então, todas são carne boas. A diferença é que o animal que tem a gordura mais amarela hoje em dia é um animal que foi criado a pasto por mais tempo. Aí também depende do tipo do capim que ele comeu. Tá? Porque dependendo do capim que ele come, a gordura é branca. Né? Tem uma empresa aqui em São Paulo chamada... Não vou lembrar o nome do antigo do CEO dela, do Renato Galindo, que ele é o ex-CEO da Marfrig. Hoje ele criou uma própria carne, e uma carne de excelente qualidade. Ele tem uma carne premium, e toda a carne premium dele, ela tem a gordura amarela. E a gente trocando uma ideia, nesse curso do Barcelos aí, eu e ele trocando uma ideia, ele falou, Claudião, essa carne aqui, toda ela minha, tem a gordura amarela. Por quê? Porque o animal passa 99% a pasto. E é uma carne de excelente qualidade, e tinha uns caras fazendo lá, eles estavam demonstrando as carnes pra gente. Olha como é que a gente aprende. É assim. Comendo, tendo a experiência com o dono sabe? O cara que faz o movimento. Tem que ser assim. Se não for assim, não adianta. O aprendizado não sai perfeito. Fazendo as entendeu? experiências, a gente comprou em Floripa no final de semana que a gente estava, duas peças de picanha. Uma com a gordura amarela, mesmo amarela, e a outra com a gordura branca, né? A gente queria saber qual que era a diferença, tal. A gordura amarela um pouquinho mais de sabor, talvez, enfim, né? Mas as duas estavam incríveis, né? Carne aqui é incrível. E uma outra coisa que eu queria falar é que a gente tem muita sorte aqui no Brasil, né, Claudião? Do espaço que a gente tem, né, tudo assim, porque a gente lida com muita gente de fora, principalmente Europa, né? Portugal, Itália, algumas partes ali também, que as pessoas sequer conseguem, às vezes, comprar carne. É impressionante. E você falou desse lance da vaca velha, né? Aqui no Brasil a gente não tem isso. Mas lá fora, eles comem, por exemplo, Portugal, por exemplo, eles comem muita... aquele boizinho novo, como é que chama? Esqueci o nome. Quando é o boizinho novo? Quando... O garrote. Vitela. Eles comem a grande maioria em vitela. Por quê? Porque eles falam que toda carne normal é dura. E aí a gente vai, né, estudar um pouquinho, tal. Aí a gente pega regiões ali, né, onde produzem bastante queijo também. E aí que não tem muita carne, porque eles usam né, a vaca para produzir o leite, a vida toda ali para fazer o queijo e tal. Depois eles abatem essa vaca. E o pessoal fala que a carne é muito dura, que eles acabam comendo a vitela. Então, é muito difícil em algumas regiões o pessoal conseguir comer carne. Até nos Estados Unidos, que tem bastante carne, a maioria da carne vem da Austrália. Né? Então, assim, eles compram bastante carne. Então, assim, aqui no Brasil eu falo que, cara, a gente tem muita sorte. Tem carne em qualquer lugar. Eu estava lá no extremo sul da Bahia, em Santa Cruz de Cabralha, pertinho de Porto Seguro. Em qualquer mercadinho que você ia, açougue raiz, chegando pedação de carne, sabe? Você fala, meu Deus, olha isso. É incrível, incrível. Muito... Então, você foi para onde em Portugal?
Não, não, é que a gente tem muitos Ah, alunos que moram lá. sim. Muitos, muitos. Então o pessoal fica falando, Portugal, Suíça, Itália. Tinha uma amiga que entrou, que ela estava morando numa cidadezinha no interior da Itália, e que só tinha frango. Ela falou, Carla, como é que eu não consegui fazer o desafio que só tem frango e porco? Não, não tem boi aqui. Eu falo, meu Deus, uma cidade com Hoje já 5 mil habitantes, tem, sabe? ah, pô. Hoje já tem Né? E eles muito, já. A reclamam Europa tá, muito, viu, na né? Itália, porque diz que é caríssimo mesmo. Tipo, 1 quilo. A minha amiga mora lá e tem várias alunas, elas mandam foto, R$ 400, 1 quilo de alguns cortes lá. Espanha tem Tipo, bastante carne. revertendo, né? Espanha tem muita carne boa, tá boa. Tem bons produtores de carnes na Espanha. Inclusive é bem próximo da divisa com Portugal ali, coisas, se você for para Lisboa, fica a 250 quilômetros da Espanha, onde tem um restaurante muito conhecido lá chamado Bodega El Capricho, que é um baita de uma carniceria de animais enormes, carne amarela, linda e deliciosa, Olha tá? só. Eu estive em Portugal em setembro do ano passado, eu estive em Portugal e nós fomos apresentar para a galera lá. Eles têm um animal próprio, né? Nas ilhas de Açores, eles têm um animal próprio lá e da carne dura. Aí eles chamaram o Barcelos foi lá e deu uma consultoria muito grande para eles, e agora, há um tempo atrás, e ano passado estava saindo a primeira leva de carnes produzida baseada nos conhecimentos do Barcelos. Aí eles chamaram a gente para fazer a primeira vez a carne Angus lá para eles, né? O Hereford, né? E daí pegamos, fomos em quatro churrasqueiros aqui do Brasil e pegamos lá uns 4 também de lá para eles conhecerem como que é feito o fogo de chão, que eles nunca tinham visto essas coisas, tudo. Aí nós fizemos lá bastante costela fogo de chão em 2 dias de festividade, de evento lá. Fizemos bastante costela, fogo de chão, bastante coisa americana, e as carnes ficaram sensacionais, utilizando o animal deles lá, mudando a genética do animal deles, a maneira do manuseio do animal, o tratamento, as carnes ficaram com excelentes qualidades. E, então eu acredito que não vai demorar, as coisas vão estar mudando por lá, tá? Eu digo mais, no máximo 2 anos aí, as carnes europeias pro lado de Portugal, entendeu? Pela religião da Itália vai estar diferente. Porque já está globalizado esse negócio, né? Estava faltando um pouco mais de conhecimento. E o conhecimento está chegando, né? Nas Ilhas de Açores são um arquipélago, se não me engano, de 9 ilhas, e quase todas são de agropecuarismo, são produzidos carnes, tá? Então as 9 ilhas estão produzindo carnes agora. E esse negócio é muito interessante, porque vai melhorar para todo mundo. Não melhora só para quem é da ilha. A ideia é a exportação mesmo. Eles exportam carnes. Sim, Inclusive, a Açores está mais perto dos Estados Unidos do que nós. Está 1.000 sim. quilômetros de diferença. Tá? Isso é muito interessante, porque hoje em dia, para você ter uma ideia, o nosso Nelore é a nossa carne Angus. O Barcelos ensinou muito para a gente sobre isso. Entendeu? Se você for comprar uma carne do Barcelos aí, aqui em São Paulo, é a BBQ Secrets. Tem uns 3 ou 4 tipos aí, que eu só lembro agora da BBQ Secrets, que são carnes de Nelore. Não é carne europeia mais. É carne produzida no nosso país. É o nosso boi indiano, que criou-se o marmoreio, e a carne está de excelente qualidade. Né? Marmoreio. É? Marmoreio. Você, eu sempre falo isso, né? É o meu marido que entende mais, assim, de cortes, tá? Outros só olham corte, eu sei, assim, né? Mas às vezes eu chego no mercado sozinha, vejo lá o açougue, eu vejo uma carne marmorizada, pode ser qualquer uma. Eu falo, me dá esse pedaço de É carne. isso. Já vê se... Ó, eu Né? compro aqui, no Açaí, aqui perto de casa, eu compro a 100. Eles falam a 100 com osso, mas vem uma pontinha pequenininha de osso, e é tudo carne Nelore simples, que a Friboi faz. É uma linha simples da Friboi. Ela, são 2 cortes de carne junto, é o A100 mais um pedacinho do Denver, né? E dá a impressão que eles não sabem o que é isso, porque a carne é extremamente macia e suculenta. É uma carne vendida a R$ 25 o quilo, tá? Uma bandejinha separadinha, bonitinha. E uma bandejinha dessa vem quase 1 quilo, de 800 a 1 quilo. É um almoço para mim e para minha esposa, entendeu? Por esse preço de R$ 25, R$12,50 para cada, tá? O nosso almoço, digamos assim. Entendeu? E tem gente que A fala que carne isso é caro. extremamente nutritiva. A gente põe na airfry para fazer, põe na frigideira com banha de porco. Meu, fica extremamente macia e gostosa. Entendeu? Rodô, obrigado por ter entrado, irmão. Bom dia.
Quem mais tá aqui? Deixa essa live salva, por favor. É com vocês, meninas. Claudião, sim, sim, vai ficar salvo, vai para o nosso canal. Eu vou tentar colaborar o Claudião também, tá? A gente não tá conseguindo colaborar a live, mas a gente sempre tenta. Meu marido quer fazer uma pergunta para você. Manda aí. Opa, cadê o Beleza, irmão? prazer aí, Como é tudo que você bom? tá? Beleza? Certo. Eu tô vendo aí, você falou um negócio muito legal aí no dia a dia, comer uma senha, uma carne diferente. Ah. Então eu queria que você falasse um pouco, que é uma dúvida que eu percebo aí da maioria das alunas, né? Ah. Quando começa a comer carne, essa mística da carne de primeira e da carne de segunda. E a confusão que acaba quando você vai na açougueira, assim, bife. Bife é contra filé ou coxão mole, ou patinho. Panela. A panela é a senha ou palheta. Então, eu queria que você falasse um pouco a versatilidade dos cortes, quando bem, principalmente limpo e preparado. E também uma dica prática na hora de escolher mesmo ali, que carne eu pego, qual que é a diferença uma da outra, quando está a vácuo, como que eu posso ter chance maior de acertar. Olha só, você fez algumas perguntas aqui que se eu for explicar ao pé da letra, nós vamos ficar pelo menos o resto da manhã inteira aqui falando, porque é bastante assunto. Né? Carlinha gosta, viu? Carlinha gosta. De live de 5 horas. Olha só, a carne de bife ainda não está, mas estamos chegando lá. Daqui a pouco tá dando pra gente comprar o lagarto sendo um bife, entendeu? Ainda não dá, né? Mas se for um boi, um animal, um Angus, por exemplo, pode ser que dê. Entendeu? A gente estava falando agora há pouco do cupim, cortado em fatia, feito na frigideira, já está dando para comer. Quando você fazia isso há 10 anos atrás? Não tinha condição, era duríssimo. Não é verdade? Sim. Então só aí já cai uma mística aí da situação que as carnes estão realmente melhorando. Né? Estão ou não estão? Na verdade, não estou falando besteira. É isso, né? Então, assim, o bife ainda continua sendo o contrafilé, o alcatra é um bom bife, que ainda tem um pouco de gordura, né? O patinho já é uma carne mais magra, né? Já pode ser que ela seja classificada de panela. O coxão duro, e apesar de uma parte dele ter uma capinha de gordura, ele não é tão macio assim, então ele merece panela. Mas o que merece mesmo é a sua escolha, cara, que você decidir. Esses dias minha mãe falou assim, traz uma carninha pra gente fazer. Eu levei uma picanha pra minha mãe. Mas eu deixei na casa dela e ficou. Passou uns dias, eu voltei lá. Daí ela fez uma carne de panela, a panela estava comendo. Eu falei, mãe, que carne é essa aqui? Eu falei, aquela picanha que você me deu. Ela fez o picadinho. Panela de pressão. Vocês viram como ficou molinha? Uma delícia. É verdade, é gostoso mesmo. Então, assim, não tem mais essa mística. Você pode comprar uma picanha e fazer de panela? Pode. Ela é indicada? Não. Ela é indicada para grelha. Mas você pode fazer do jeito que você achar melhor, cara. Do jeito que você gostar. Essa história de carne de primeira e carne de segunda confundiu a cabeça de muita gente. Na verdade, que a gente essa compra, sabe, a carne de dianteiro e a carne do traseiro, né? E se o boi tiver um bom traseiro, uma carne boa e macia, o dianteiro dele vai ser muito bom e você vai poder fazer bife de dianteiro, vai poder fazer... E vai ser... É isso mesmo. Então, aí é a questão da genética da carne, que a gente acabou de falar aqui. Se for um animal de primeira, ele não tem parte de primeira e de segunda, ele é todo de primeira. Se for um animal de segunda, que teve um maltrato, que não foi cuidado direito, faltou água, entendeu? Não tem o que fazer, a carne inteira dele, não tem picanha que seja macia nesse caso. Entendeu? Boi magro. Eu chamo de boi magro, aquele boi magro, né? Isso boi mesmo. magro tem um especialista em carne que é o... Como é que chama? O Bassi, né? O Bassi. Ele falou uma vez que não existe carne de primeira e de segunda. Existe boi de primeira e boi de segunda. Então, é exatamente o que você está falando. É o boi, né? Exato. Em 1980, o Bassi já falava isso, né? E essa lógica, cara. Essa é a lógica. Se o animal inteiro é tratado, não tem como ser metade bom e metade ruim. Ele inteiro é top. Não é verdade? As costelas também do mesmo jeito, na mesma pegada. A costela, antigamente, para a gente fazer um costelão fogo de chão, deixava-se... Eu tinha isso para mim. Se ela não ficar 12 horas, ela não vai ficar macia.
Hoje, em 6 horas, dependendo do clima, da temperatura ambiente, da umidade do ar, entendeu? Em 6 horas a costela está pronta, hoje em dia. Uau. Faz 2 fins de semana, eu fiz 4 costelas para um cliente aqui, nós colocamos ela para assar às 5 da manhã. 11 da manhã ela estava pronta. 11 horas da manhã. Inclusive foi o El aqui que falou assim, como assim churrasqueiro magro, não sei o quê. Entendeu? Ele que faz para mim. Quando é fogo de chão, eu chamo ele sempre, porque ele é um Por isso que ele expert no fogo de chão. ficou magoado. Foi. Foi isso mesmo. Entendeu? Então, assim, ele é brabo no churrasco fogo de chão. Eu falei para ele, irmão, você sabe que nós estamos atrasados, né? Falei desse jeito, 5 horas da manhã, essa carne vai ficar pronta lá para 1h30, 2 horas. Se vira nos 30 aí que ela tem que ficar pronta meio-dia. Cláudio, deixa comigo, parece que você me conheceu agora, não sei o quê. Ele falou desse jeito. Falei, não, é você, irmão, vai, toca pau. Aí eu saí, fui fazer outras coisas, eu tinha vários eventos no dia, nós só iniciamos lá, e ele continuou, e mais outro rapaz lá continuaram, depois eu voltei para lá, mas ele mandou mensagem lá, Cláudio, 11 horas, tá derretendo as carnes, o que eu faço? Agora você segura o no fogo aí, até o pessoal chegar para começar a comer essas carnes. Vai dar tudo mole, ninguém vai nem... Então, valeu. Grande abraço, Mimi. Tinha mais alguma pergunta aí para responder? Ou deixei alguma pergunta para trás? Ó, do bife para escolher. Para saber se ela é boa, como é que escolhe ali na bandejinha? Falou das carnes embaladas. É muito simples de você ver. Quando a gente fala na bandejinha, igual eu falei aqui da do açaí, da pecinha de acém, tá com muito sangue em volta? Aquela aguinha vermelha, tem muita aguinha em volta? Entendeu? Você pega na textura da carne, ela já não tá mais avermelhada, ela tá começando a oxidar, ficando meio cinza. Essa não. Já tá passando, já não é legal. A não ser que você vai... vou comer hoje, então vou levar essa daqui mesmo, que é a melhorzinha que eu achei. Entendeu? Para comer hoje vai. Mas se você for guardar aquela carne, já não é legal. Tá? Na embalagem a vácuo, é importante ela estar realmente a vácuo, não tá aquela embalagem muito mole. Se ela tiver aquele caldinho da carne dentro da embalagem, dá uma olhadinha na espuminha que ela forma. Se ela tiver muito espumosa, já fica com o pé atrás. Dá uma olhada na data de validade da embalagem, tá? É importante saber a data de validade, que não seja tão próximo. Tem carne embalada a vácuo e congelada, e tem carne embalada a vácuo que é resfriada. A resfriada, o prazo de validade dela é muito curto. Muito curto. Então tem que ficar muito atento com essa carne, tá? As duas é boa? As duas é boa. Só tem que entender um pouquinho para poder comprar, tá? O que é? Primeira coisa, a data de validade. Segundo, vê a embalagem. A carne tá bonita? Tá vistosa? Ou tá meio estranha? A cor dela tá começando a se perder, tá? Tá muito mole a embalagem? Tá muito, sabe? Parece que essa carne chegou a perder temperatura que não deveria, entendeu? Cheira a embalagem. Se a embalagem tiver com cheiro ruim, entendeu? Então, essas são as técnicas aí que eu utilizo para minha compra quando eu vou comprar assim. Entendeu? Até quando eu recebo aqui dos meus fornecedores, abro a caixa, dou uma olhadinha, tá toda embaladinha a vácuo, firme, sabe? Tá congelada, não tem o que errar, geralmente, mas olha a data de validade. Tá? Pode acontecer do caminhão perder temperatura no trajeto e depois voltar a funcionar e congelar novamente? Pode. Aí é deformação na peça de carne. Se a peça de carne que você comprar, ela é desse jeito, mas chega na sua casa, ela tá toda torta assim, ó, então pode ser que ela foi descongelada e congelou novamente, entendeu? Então tem toda uma técnica para você dar uma olhada nisso. Então aproveita essas dicas que eu tô dando e mentaliza aí para poder comprar a sua próxima carne e não errar a mão. Sim, uma outra questão que você falou também sobre carne congelada. As carnes que você mais usa, eu não ouvi você falando Swift, que é uma carne congelada, né? Geralmente eles usam a carne congelada, você não usa. Eu já usei geralmente. muito Swift, hoje eu não uso mais. Mas eu Tá, continuo usando. Swift é linha Friboi, né? Isso, só que é uma coisa que eu queria comentar com você, eu não sei se você já sentiu, específico da Swift, a gente não gosta. Por quê? Porque a gordura, ela tem um gosto de peixe, eu não sei se você já sentiu. Então, a carne congelada é incrível, assim, toda... Então a gente compra vácuo, friboi e tal, não sei o quê. Quando é a Swift, geralmente a gente vai em churrasco na casa dos outros e geralmente o pessoal leva, porque é prático, né? Você chega lá na lojinha deles, pega... Cara, quando a gente vai
preparar, o Wagner pega e a gente vai comer aquela gordura com gosto de peixe. Uma amiga que fez live com a gente esses dias falou que sente também. Não sei se você já sentiu e o porquê disso que você acha, porque assim, são todas, não é uma só que a gente já experimentou, sabe? Eu nunca senti. Eu até hoje, se eu precisar, eu uso o Swift, tá? Ainda continua sendo uma opção minha, tá? Sempre de uma linha melhorada, tá? Nunca da Swift mais simples. Né? Tem Swift Ouro, Swift, acho que bronze, né? Tem algumas importadas, né, que eles, que As eles importadas trazem. é excelente. As importadas são excelentes. Tá? Tem até linha Angus e também tem Wagyu deles, né? Que é muito boa. Tá? Olha, eu não sei te dizer, eu nunca senti esse gosto de carne diferente. Eu já ouvi reclamação das pessoas falando que a picanha da Swift não é boa, ela é dura. Eu não peguei nunca picanha dura da Swift. Tá? E aí é aquela coisa que eu tô te falando, não compro bife de picanha da Swift, não compro a picanha simples, a linha base da Swift, entendeu? Eu compro fraldinha deles, eu acho muito boa, entendeu? Mas de reparar que a gordura tem um gosto de puxado para peixe, não lembro. Não sei te dizer. Nunca senti. Tá? Geralmente eu compro carneiro da Swift. É Os bom. paletão, os bifinhos aí. Paleta, patezinho, é top. É top. Muito bom. A Geralmente são Roberta, Carla, a Roberta está perguntando, essa costela Angus, se deve ser assada menos de 4 horas? A costela Angus depende do tamanho. Em que situação? Ela está falando aí em que situação? Ela só jogou essa pergunta? Porque a costela foi... Ah, tá aqui, ó. Menos de 4 horas. Depende do jeito que você vai fazer, Roberta. Você vai fazer ela na pit? A gente falou sobre pit agora há pouco, você também falou com a gente. Se for assada no forno, depende do tamanho, tá? Se você tem um pedaço, uma janela da Swift, por exemplo, se a Swift tem uma janela chamada janela quadrada, ela tem uns 2,5 kg, é um quadradão lindo, assim, ó. Se você pegar na lateral dela, ela é até marmorizada, é uma costelona muito boa, já fiz vários vídeos dela. Sempre quando eu compro dela, eu faço um videozinho, porque os caras têm qualidade, tá? Essa costela vai ficar pronta em no máximo, sem defumar, tá? Direto. É 3 horinhas, tá? 3 horinhas ela fica excelente. De uns 2,5 kg, tá? É isso. Fica muito boa. A Cibele tá falando da carne de lhama na Bolívia, deve ser uma delícia. Nunca comi, mano. Ainda não comi. Deve parecer... Não, avestruz, eu falo, não tem nada a ver. Avestruz avestruz eu já comi algumas vezes. Tá? Mais para vermelha, né, eu acho, né? O tem avestruz. Vermelha, tem bastante ferro, lembra muito o fígado. Qualquer carne do avestruz, ele lembra o fígado de qualquer forma. Só a textura que é outra. Carne de lhama, moro na Holanda, mas aqui a carne bovina é totalmente sem gosto. O pessoal reclama. Será? Caraca, em carne sem gosto é complicado. Aqui nós também temos carne sem gosto. Quanto mais simples for a carne, mais saborosa ela é. Tá? A gordura faz a carne ficar macia. Esse é um problema que o Barcelos passa muito aqui. De tentar montar uma genética em que a carne tenha sabor e tenha suculência com maciez. Tá? Porque a gordura, ela faz a carne ter suculência e maciez, mas tira o sabor. Entendeu? Ela engana o sabor da carne. Né? A carne sem gordura é total sabor, mas ela é dura e é menos suculência. Entendeu? Hoje a briga está nessa parte. O estudo está tentando montar uma carne Angus mais saborizada. Né? Quando você encontra um açougue simples para comprar, que o cara compra carne de frigoríficos menores, a carne não é tão trabalhada, você sente mais gosto da carne. Porque a carne é um pouco mais dura, tudo na panela de pressão, ela vai bem. Né? Acho que até por isso que eu gosto mais da costela, que a costela tem um sabor peculiar, né? A costela não tem como enganar. Você pode comer o assento ali encostado na costela, mas não é igual. É igual o peito. O peito tem um sabor diferente da costela, e a mesma sequência ali no animal. O sabor dele, todos os cortes são feitos dessa maneira, né? É bem interessante a gente comentar até que o boi feito no rolete, já viram o boi no rolete? Que é aquele boizão inteiro que fica girando assim, todo empapelado de alumínio. Então, quando é feito daquele jeito no alumínio,
Você pode comer uma parte da perna dianteira ali do boi, do tornozelo dele, ou você pode comer a picanha, ou você pode comer a parte lá do dianteiro da paleta, tem tudo o mesmo sabor. Porque ele foi enrolado no alumínio, eu não sei o que acontece esse processo que deixa tudo derretendo, porém é o mesmo sabor. Quando você come ele estaqueado, que é o boi aberto, assim, ó, né? Ele é abertão e é espalmado, né? Espalmado inteiro. Ele não vira, tá? Ele é no estilo uruguaio de fazer. Eu já fiz algumas vezes aqui em São Paulo. E dessa maneira, cada parte da carne fica com o seu sabor peculiar. Porque além de você não empapelar, você não fica rodando, as gorduras não ficam se misturando, sei lá. Não sei te dizer qual que é o processo, mas exatamente falando, se você for comer acém, tem gosto de acém, costela tem gosto de costela, picanha, você pode tirar a picanha inteira lá mesmo depois de pronta, né? Você consegue desossar ele ali, tira a picanha inteira, a picanha tem gosto de picanha, textura de picanha, né? Essa é a diferença. Uau, e Então, a gente fala bastante isso, né, Mimi, do sabor da carne, né? o sabor da Que carne. é diferente. Quando a gente está na dieta carnívora, a gente fala assim, não, hoje eu quero comer um contrafilé. Não, hoje eu quero comer um peito. Cara, é totalmente diferente. As pessoas, elas acham que é tudo igual, acham que tem um sabor. Tem sabor diferente, Nossa sim. receita na carnívora é trocar o corte, muda completamente. A Agora, maneira minha de fazer dúvida é, também. faz diferença, Claudião, eu Ah, descongelar a carne dentro da geladeira ou em cima da pia? Para você isso boa pergunta. altera? Boa pergunta. Só para finalizar sobre o corte, né? Que nós estávamos falando agora há pouquinho aí. Me fugiu a questão. Ah, sim. A maneira de fazer também pesa muito, tá? Quando eu comecei a carnívora, eu comecei principalmente naquele acém lá do açaí que eu te falei, que a gente faz na air fry. É muito simples, você coloca um bifão lá dentro. Eu sou adepto do sal depois, sempre sal com pimenta do reino depois. Aí chegou uma época que eu falei pra minha esposa, tempera, põe na air fry, porque, sei lá, tá ficando meio estranho, não tô conseguindo comer direito. Não tô comendo mais a mesma quantidade. E daí, no meio do dia, eu tava sentindo falta de comer alguma coisa. O que que aconteceu? Eu tive que mudar. Tirei da air fry, eu falei, mano, volta a fazer na frigideira, com banha. Aí mudou completamente o sabor. Olha que Faltou interessante, né? gordura. Tava Faltou faltando gordura. essa gordura, Faltou a banha suína. entendeu? Outra, porque a qualidade muda na saciedade. Então, a air fry, a gente sempre fala sobre isso. Ela não é ideal na carnívora, mas o perfeito não pode ser inimigo do ótimo, É. sabe? Porque a gente perde uma quantidade de nutrientes. Então, na frigideira, você Ah, come boa. uma carne mais rica. E quando essa gordurinha da banha faz total diferença, porque traz saciedade. Então, você vai demorar mais tempo para você comer novamente. Correto. Entende? Correto. Aham. É isso mesmo. Perfeita colocação e resposta. Tá? E daí, de vez em quando, a gente faz assado também, faz diversos jeitos, mas o mais que a gente mais come é realmente feito na panela com a banha suína. Né? E qual que era a Muito outra bom. pergunta mesmo? A Se última? faz diferença na qualidade do churrasco se eu descongelo, assim, se eu tiro um dia antes, deixo dentro da geladeira, ou a gente tira quando acorda e bota na pia, passa amanhã lá. Isso altera no sabor e textura da carne ou é Altera. bobagem? Não, altera. Altera, não tem jeito, tá? O correto realmente é você colocar num prato e geladeira à noite. Pro dia seguinte ela tá descongelada, tá? Por quê? Apesar da carne não ter mais vida, aquela carne, mas ela tem a astringência própria, tá? Se você deixar ela na geladeira, ela vai gradativamente vai perdendo a temperatura, ela perde menos suculência, não vaza tanto o suco da carne, né? Ali na manhinha do gato ali, porque ainda tá gelada, né? Diferente do que você pegar de manhã e colocar em cima da sua pia, onde pega a caloria mais rápido, pega mais sol, ela vai descongelar mais rápido. Coloca Entendeu? O sol. processo. Tem gente que. Eu já joguei na piscina já. É para fazer um vídeo polêmico, já fiz isso já. E pessoal, vou descongelar uma carne, joga na piscina. Aí deu comentário até umas horas, né? Quer fazer um engajamento, é fazer uma cagada dessa. Entendeu? Sobre É, lavar a carne também. Na sequência, não. você já Aí fala não. a sua opinião sobre isso, que tem uma pergunta aqui. Tá. Então, aí o correto realmente é a geladeira. Não tá com tempo, não tá dando, então faz isso que eu falei, tá?
Se você está acostumado na sua casa, é você, a esposa, um filho, você sabe dar mais ou menos da quantidade. O que é interessante? Você já fracionar isso. Né? Quando você compra, já fraciona e congela tudo. Né? E você vai tirar exatamente só o que você for usar. Tá? Outra coisa que a gente tem aqui no meu buffet é essa questão de carnes congeladas. Eu prefiro carnes congeladas. Tá? Eu tiro sempre um dia antes. Tá? Eu tiro só que é uma quantidade muito grande de carne. Então elas ficam todas juntas, não descongela tudo de uma vez. Né? E daí eu já separo nas caixas térmicas as carnes que vai em cada evento. Né? Monto uma logística total aqui. Né? Amanhã à noite é dia de fazer isso. Então um evento é para 40 pessoas. Então é esse kit de carne que tem que ir. Então a gente vai colocando nas caixas térmicas separado para um evento, para outro. Entendeu? E daí o que acontece? As carnes vão ficar no evento resfriadas. Tá? Vão chegar nos eventos resfriadas. Tá? E vão utilizar o dia todo. Sobrou carne, vai voltar, ela está quase sem temperatura. Eu congelo mais uma vez. Essa carne, no próximo evento, ela tem que ser consumida. Se não for consumida, eu não tenho o que fazer. Vou ter que jogar fora. Porque ela não está mais própria para consumo. Né? Então, o que eu faço no próximo evento? No próximo evento eu pego as carnes novas, coloco por baixo, e as carnes, essa segunda carne, eu coloco em cima, porque na hora de fazer já está mais fácil, já tira as primeiras, já vão fazendo, entendeu? É assim que funciona. Então, chegou carne descongelada ou resfriada, eu congelo tudo, tá? Claudio, é verdade que eu ouvi uma vez que que a gente congela uma carne, matei aqui um carneiro, congelo, ponto. Vou consumir, como você falou, eu fraciono e deixo por porções, sempre fiz isso. Aí eu tiro uma porção, mas não foi muito. Aí eu congelo novamente. É verdade que esse segundo congelamento, o resfriamento não chega até o centro, é por isso que não pode estar congelando, descongelando. Porque me disseram que, não congela mais integralmente do começo ao fim. Você só fica congelando do meio para fora e não chega até dentro. Por isso que não pode estar levando e tirando. Isso é verdade? Não, isso é mito. Ela congela sim, tá? O problema do congelamento e descongelamento, você vai perdendo qualidade. Cada vez que você faz isso daí, você vai perdendo qualidade. Tá? E chega uma hora que ela não vai aguentar. Mesmo assim, ela vai encontrar bactérias e vai dar ruim. Tá? No processo e você não lava a carne, né? Só para responder. Nunca. Nunca. Não lave, amiga. Não precisa. Não lave. As pessoas têm essa mania. Se você achar realmente necessário, você pode, no tempero dela, um pouco antes, um limão, tá? Mas a sua carne vai ficar esbranquiçada, que o limão tem um poder de cozimento, né? Por causa dos ácidos, tudo, ela vai ficar mais esbranquiçada. Mas isso daí já é no momento de você fazer, não é passar limão e congelar. Tá? Esquece disso, tá bom? Se tiver aquela ideia de lavar, esses dias eu vi um vídeo, uma menina fazendo janta, sei lá, pro marido, e ela tava lavando a carne moída num escorredor tipo de tal, né? Ela colocou embaixo assim, lavando. Eu falei, meu Deus do céu, para preparar a carne moída. Eu falei, não. Mas tem, né, Vai comer o bagaço, né? Vai comer o bagaço da laranja. Acho não, aí não, pô. Em carne nenhuma você lava. Só no frango aí, não é lavar, mas passar um vinagre nele para tirar aquele excesso de limbo lá, entendeu? O próprio limão e deixar ele dar uma escorrida, mas não a água, não. E isso no momento de você preparar já para consumir, tá? Preparar. Não é depois, não sei o quê. Carne moída lavar, qualquer carne não se lava. Não se lava de maneira nenhuma. A menina tá perguntando aqui, a Cíntia, e eu acho que entra... A gente já vai liberar você, Claudião. Pode congelar a carne já temperada? Eu acho que entra no que você estava falando de congelar, descongelar. Então, enfim, né? Você temperou a carne, ela é uma carne fresca e ela não estava congelada, enfim, né? Mas qual que é a pergunta? Pode congelar uma carne já temperada? Pode, tranquilo. Você pode temperar os bifes, né? O que você não pode fazer é a questão do limão, que eu te falei. Se você... Eu comi agora em Santa Catarina, 15 dias atrás, que eu estava lá, eu fiz questão de comer, porque eu fui no mercado lá e tinha lá para ser vendido assim, filé de igreja. Daí eu vi que era uma parecida com o tibone, mas ele tinha uma parte grande assim, que era da costela, né? E com quem eu tava lá, fui fazer uns eventos lá, falei, mano, filé de igreja nunca comi. Daí a pessoa falou assim,
vou fazer pra gente jantar. Falei, beleza. E lá também. Hã? Eu nunca vi Legal? lá. Então, mas é muito gostoso. E o tempero vai limão pra caramba. Então você não pode fazer um filé de igreja e congelar, que eu digo é usar limão na carne e congelar ela, porque ela perde muito, sabe? Você pode temperar, fazer uma marinada e já grelhar ou fritar ou assar do jeito que você quiser, tá? Eu lembrei do filé de igreja porque vai limão e a carne fica esbranquiçada, que é normal, né? Sim. Você jogou um ácido ali, ele já cozinha, né? Igual ceviche, né? Quando você vai fazer um ceviche, usa limão, ele dá aquela esbranquiçada na carne, que já dá uma leve cozinhada, né? Cozida. No desafio, a gente tem algumas que comem, né, Mimi? Carne moída com limão crua, Eu coloca como, ali. Eu já eu comi, como eu já comi. feijão. É É um delicioso. quibe Agora, cru sem o trigo. É, qual é a minha pergunta aqui? Porque é um paradigma, é uma confusão. Tem gente que odeia fígado. Na sua opinião, qual é a melhor forma de preparar fígado? Carlinha adora na manteiga com sal. Eu gosto de qualquer tá forma. chamando? Gosto até triturado, faço até uma vitamina e bebo quando tô, sabe, com pressa ou com algum procedimento dentário, alguma Mimi coisa estão assim. Mas chamando o Claudião. Vai dar a a dica do última pergunta para a fígado gente e a gente encerrar. já. Qual é a sua forma de fazer o fígado? Assim que você Olha, acha. eu gosto de fazer fígado na grelha. Eu gosto de fígado grelhado. Mas o tempero, alho, sal, tá? Cebola e grelha. Limão, pode ser usado limão, entendeu? Ou só o fígado também, igual a gente faz a carne aqui. Bifão na grelha, tirou, fileta ele, sal de parrilla em cima, tá? Pra mim, eu não, Lá não no Rio Grande do Sul, eles fazem muito churrasco de fígado. Pega um pedação mesmo, coloca. Legal, legal, legal. Eu vou bastante para o Rio Grande do Sul. Vou para Porto Alegre bastante. Inclusive em maio agora eu tô indo para lá. Imagino, imagino. Gente, a gente precisa liberar o Claudião, tá? Então, assim, Que porque horas ele tá são aí? cheio de eventos, são 11h30 quase, já tem 1h30 de live, meu Deus. Mas, muito obrigado, Claudião, por estar aqui. A gente precisa fazer outra live para falar Bora de fazer. mais coisas, porque ficam as perguntas aqui ainda, tá? Mas muito, muito, muito obrigada Ó, mesmo, tá? Pela sua deixa, eu- deixa eu disponibilidade. só, deixa eu só finalizar a pergunta da Cintia aqui. Ela falou, pode congelar a carne temperada. Sim, eu falei que pode, mas é legal você porcionar, sabe? Se na sua, igual eu, minha esposa e meu filho aqui. Nós três, a gente coloca 4 ou 5 bifes temperados, enrola no plástico filme e congela. Tá? Essa é a maneira de congelamento. Pode colocar num tupperwarezinho? Pode, são vários tupperwarezinhos, né? Então você vai usar um por vez ali, na hora de descongelar, aquele processo que a gente já falou. E pau, é isso, desculpa. Não, 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 imagina, eu só tava aqui agradecendo porque, né, a gente precisa liberar você, você tá cheio de evento, tá com carne na churrasqueira, tá precisando dar várias instruções e a gente aqui Não, fazendo você, tranquilo, né, Mimi? tranquilo. Mas Se marcar uma obrigada, outra viu? live, a gente fala Obrigadão, novamente, tá? tá? Quero que você, Gratidão, viu, amigo? quero que você Muito, fale um muito tchau aí obrigada. pra galera também. Ah, Fale um. olha só, pessoal, muito obrigado por essa atenção que vocês estão dando pra gente, tá? Agradecer a vocês duas, que é uma honra poder estar falando com vocês. O trabalho de vocês é lindo, já falei. Vou repetir mais uma vez, porque não é Obrigada. muita gente que faz esse tipo de trabalho com o vasto conhecimento que vocês têm, né? E isso daí é muito importante, passar a informação correta, é muito gratificante poder ensinar a verdade, coisa que a televisão ensinou pra gente a vida toda, ao contrário, né? E a gente tem essa possibilidade, o privilégio de ter a internet para resolver isso, falar com muita gente, não só do Brasil, como fora do país. Nós tivemos aqui pessoas da Holanda, né? Ela falou, moro na Holanda, não sei o que, pô, que legal. Estamos atingindo gente longe, né? Que tá entendendo esses processos, né? E quanto mais gente entendendo esse processo, melhor, porque vamos ter mais saúde, né? Vamos ter mais saúde, mais consciência da vida, consciência das coisas. Isso é muito importante. Viver da carne realmente é um privilégio muito grande a gente poder entender de tudo isso, não é verdade? Então é isso, um prazerzão falar com vocês. A Mimi que me chamou esses dias aí pra gente conversar e o assunto fluiu, né? Ainda bem que deu bom essa live. Vamos fazer outras quando vocês quiserem, né? É só a gente marcar novamente. Ó, Sim, eu quero agradecer, primeiramente, né, a sua presença aqui. Eu sei da sua correria e você reservar esse tempo sagrado, porque tempo é algo que, né, a gente tem que dar muito valor hoje em É, dia. E eu quero te
fazer um desafio, porque você é nosso convidado para estar na turma 21. Ó, Né? Eu quero sua presença lá para você viver 21 dias somente da carne, junto com a gente. E lá a gente não trata só de carne, tem muitas outras conversas boas, que aulas legal. incríveis da Carlinha, tem aulas, Não, né, vai ser um minha, que prazer trabalha a participar. mentalidade, e você é nosso convidado. Eu quero Obrigado. 21 dias que você, sua esposa, seu filho, entre em contato com esse conteúdo e você possa realmente viver da carne em todas as esferas, profissionalmente e também na sua saúde, para você voar ainda muito mais Obrigado. alto. Depois Eu você Pode vai me dar colocar no uma grupo lá que eu zapiada quero fazer lá parte. na nossa sessão receita, você vai falar assim, aí você vai dar altas dicas. Legal, não? Ixi, estamos aqui para se ajudar. É isso mesmo. A Vamos lá, vamos Carlinha já lá. Tô com funcionou, medo nem já, pensei hein? Tô com medo. Meu marido dá aula lá, dá aula de como, né, ensinar o pessoal a acender a churrasqueira e tal, né? É mesmo, Coisas que da hora. básicas. Carlinha, se comporte, eu nem pensei nisso, gente. Mas assim, sabe, quando eu vi no Stories da Cela, que na camiseta que eu tô aqui, Tá, ela é há um um amor. vídeo do carro. Assim, aquilo quando eu olhei, eu me identifiquei tão, sabe? Um negócio assim dentro de mim, eu digo, não, vou falar com esse cara agora, sabe? Uma identificação. Me senti muito bem na sua companhia e a gente aqui sente e faz. Então, eu disse, vou fazer uma live com ele. E eles vai fazer parte da turma 21, que esse Legal. mês é um mês especial de abril, e a gente quer você lá entendendo mais sobre sua saúde, porque você vai bem longe com essa carne aí no seu É um corpo, prazer fazer físico, parte do grupo. mental e espiritual. Vamos Gratidão, junto. Carlinha. Te Obrigado, louvo, gente. Claudiane. Toda a honra Obrigado a aí da todos que sua entraram Bom aí presença. também. trabalho para você, Claudião. Vamos Obrigado para falando. vocês também. Obrigado. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.